dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a carta de Paulo a Filemon. Passando a carta de Paulo a Filemon, esta carta é um texto curto escrito por Paulo, uma carta escrita da prisão na cidade de Roma, isso próximo do ano 61. Não fiquem muito presos à data, porque isso muda muito de estudioso para estudioso, mas é uma época. É a 10ª carta escrita por Paulo, falando somente a respeito do escravo Onésimo. 10ª carta porque alguns, colocando em ordem as diversas cartas escritas por Paulo, entenderam que essa é a 10ª. Deve ter sido escrita juntamente com a carta aos Colossenses e aos Filipenses. As 3 cartas devem ter sido levadas aos seus destinatários por Tíquico. Na carta aos Colossenses fala disto, na carta também aos Filipenses fala de Tíquico, que está levando a carta, e mesmo em Filemon é citado este obreiro, cooperador, Tíquico, também sendo como o que levou estas cartas todas. Filemon, quem é Filemon? Filemon parece ter sido dono de escravos, senhor de escravos. Deve ter se convertido durante o ministério de Paulo, possivelmente nos anos 53 a 55. Ou seja, Paulo mesmo cita dentro da carta o conhecimento que ele tem deste Filemon como alguém alcançado pelo Evangelho na sua pregação. Agora, quem é Onésimo? Onésimo, um dos seus escravo de Filemon, que tinha fugido e chegou até Roma, e ali encontrou-se com Paulo, talvez preso, ouviu o Evangelho e converteu-se. Então nós temos Paulo escrevendo a Filemon acerca de Onésimo, que era um escravo fugido dele. Qual o propósito desta carta? Paulo escreveu a Filemon para tratar do problema específico do escravo fugitivo deste, Onésimo. Paulo intercede junto a Filemon em favor de Onésimo e pede-lhe que graciosamente receba Onésimo de volta como um irmão crente e como companheiro de Paulo, com o mesmo amor com que acolheria o próprio Paulo. Olha como o Evangelho tem uma orientação diferente. A lei humana seria talvez açoites, seria talvez morte, mas no critério cristão aceitou Jesus, ainda que seja escravo, deve ser tratado como irmão. E Paulo pede para ser recebido de volta, não como escravo, mas como irmão, de uma forma tal como se fosse recebendo o próprio Paulo. Observem essa colocação, como que o Evangelho enobrece as pessoas e coloca um sentimento de amor, cuidado de uns para com os outros. O tema da carta. Vemos nesta carta a doutrina da imputação, é uma das colocações, poderiam ser colocadas outras palavras, no sentido do pagamento de uma dívida no lugar de outro. Ou o exemplo de Jesus, que pagou por nós a nossa dívida, ficando nosso credor. E em seguida, ele próprio, Jesus, nos perdoou. Então, assim Paulo está procedendo nesta carta, se fazendo intermediário entre um faltoso e aquele que foi ofendido, ou aquele que sofreu algum dano. O versículo que destaca-se nesse particular da intercessão de Paulo por Onésimo é: se algum dano te fez,
ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo se fazia fiador de Onésimo sem limites. Colocando a carta numa estrutura como num esboço, inicia com uma saudação breve. Depois Paulo coloca o conceito que ele tem a respeito de Filemão, como ele conhece Filemão, o que tem ouvido falar de Filemão, para depois então colocar o seu pedido em favor de Onésimo. E encerra a carta, conclui com saudações finais. Poucos versos nesta carta, uma carta bem curta. Assim sendo, na carta a Filemão, podemos ver a saudação nos 3 primeiros versos. Textualmente diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo estava preso. E o irmão Timóteo. Timóteo estava junto, não estava longe. Ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Af, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. A ideia de uma igreja congregando, uma coletividade congregando na casa de alguém. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a saudação, a abertura desta carta. Continuando, nós temos nos versos seguintes o conceito que Paulo tem de Filemão, verso 4 ao verso 7. Assim está escrito: graças dou, diz Paulo, graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Então observe que nesta expressão detemos que Filemão era uma pessoa que era lembrado por Paulo e nas suas orações, uma pessoa que tinha um conceito, dele se falava em termos de caridade e fé, é o verso 5, caridade e fé que tens, isso para com o Senhor Jesus e para com os santos. Fala no verso 6 da comunicação da fé, e fala também no verso 7 que muitos santos tiveram as suas entranhas recreadas pela consolação da caridade de Filemão. Isso mostra que Filemão atuava de tal forma que assistia a muitos santos. Então, este é o conceito que se tem de Filemão, uma pessoa em fé e também em amor, e isso em favor das pessoas. Sendo colocado isso sutilmente por Paulo, agora ele faz o pedido. Se é verdadeiro o amor, se é verdadeira a fé, agora vai o pedido de Paulo. E o pedido em favor de Onésimo. Verso 8 até o verso 22. Verso 8 diz: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, Paulo se sente na autoridade de mandar. Verso 9 ele diz: todavia peço-te, antes por caridade, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo se diminui, velho, prisioneiro, podia mandar, mas não quero mandar, peço, por amor. Pede o quê? Verso 10: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então foi mais uma alma ganha por Paulo e nas prisões. Por isso que na outra carta ele diz que as suas prisões muito contribuíram, porque o evangelho espalhou-se
entre os prisioneiros, entre os carcereiros e, diz em outro lugar ainda, até mesmo na corte do próprio César. Continua a palavra. Verso 10: pede Paulo por seu filho Onésimo, filho na fé, gerado nas prisões, o qual, diz o verso 11, noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Paulo sabe usar bem as palavras para pedir e até mesmo cercar aquele que está sendo solicitado, ou de quem se solicita o favor, para que ele faça mesmo. É um constrangimento diante destas palavras. Mas observe um comentário. Em estudos pode-se verificar que este nome Onésimo significa útil ou prestimoso. É um útil prestimoso que na verdade estava sendo inútil. Parece até, vamos dizer assim, um trocadilho. Num trocadilho no grego, Paulo chama a atenção para o fato de que Onésimo, cujo nome significa útil ou prestimoso, era anteriormente inútil, mas agora é útil, tanto a Paulo como a Filemão. Observe esse particular. Um prestimoso que não era prestimoso, fugitivo do seu senhor. Mas verso 13 continua a dizer: eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Então Paulo dá testemunho de que Onésimo, que foi preso com ele, converteu-se na prisão, agora liberto, poderia ficar ali servindo, ajudando a Paulo, porque era útil de fato agora, na fé em Cristo Jesus, mudou a sua natureza, o seu comportamento, mas achou melhor enviá-lo ao seu Senhor, era de direito. Diz ele, verso 14: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, participante, particularmente de mim, repito, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo usa bem as palavras, fechando, mostrando a realidade de que uma conversão a Cristo Jesus tornava o escravo livre, e agora a relação existente era de irmão para irmão, mas não diminui o compromisso de servidão. Lembremos da palavra que lida na carta anterior, na carta 1 a Timóteo: o servo deve servir bem, até mesmo quando o seu senhor é um irmão. Continua falando, verso 17: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Mas Paulo usa as palavras tão fortemente. 18: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Então Paulo assume qualquer dano que Filemão possa ter tido, estaria disposto a pagar, e na carta selou isso como um compromisso. Gostaria de passar à frente um pouco, fazer uma observação, um comentário. Paulo oferece para pagar a dívida de Onésimo, mas relembra a Filemão que este, Filemão, ele próprio,
pelo Evangelho, deve a sua vida ao apóstolo. Observe como Paulo trabalha bem com as palavras. Eu estou pronto a pagar por Onésimo, qualquer dano que ele te trouxe eu pago, me responsabilizo, sou seu fiador, mas lembre-se que você me deve. No Evangelho você me deve mais, porque pela pregação você tem a vida em Cristo Jesus. Observe que o Paulo usa as palavras e constrange, no final chega a constranger. Entendo que Filemão ficou constrangido, não teria por onde escapar, mas fazia Paulo não com astúcia, eu creio que fazia isso para deixar seguro o próprio Onésimo, resguardado de qualquer coisa. Voltemos. Assim, observem no verso 20: sim, irmão Filemão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Com essas palavras, Filemão não tinha para onde escapar mesmo, tinha que atender bem ao Onésimo. Verso 22, uma última petição diferente do assunto principal: juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Aqui termina o pedido de Paulo. Primeiro para Onésimo, com muita sabedoria, astúcia mesmo, ele coloca as palavras e cerca Filemão de tal forma que não tem como negar, a não ser que ele apostatasse da fé mesmo. Nós não temos notícia de que Filemão fez, mas a carta é convincente. Encerrado esta parte, sendo a carta com expressões objetivas, por fim, Paulo, não tendo outra razão mesmo, passa para a conclusão, apresentando as saudações finais. O verso 23 diz: saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Também ele transmite a saudação, verso 24, de Marcos, de Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o vosso espírito. Amém. Observe, irmãos, que é uma prisão diferente a de Paulo. Conforme lemos em Atos capítulo 28, ele estava preso numa casa particular alugada por ele mesmo, onde recebia aqueles que bem queria. Então tinha consigo a muitos cooperadores. Quais são eles? Observe, citando só esses últimos versos. No verso 23 fala de Epáfras, no verso 24 fala de Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, e no início da carta faz menção do próprio Timóteo. Então Paulo era cercado de muitos cooperadores com ele, ainda na situação de preso. Continuando o que nós vimos em poucas palavras nesse texto curto, é o propósito da carta de Paulo, escrevendo a Filemão, para tratar do problema específico do escravo fugitivo deste, Onésimo. Paulo intercede junto a Filemão em favor de Onésimo e pede-lhe que graciosamente receba Onésimo de volta, como irmão crente e como companheiro de Paulo, com o mesmo amor com que acolheria o próprio Paulo. Palavras fortes, convincentes mesmo. A estrutura da carta, conforme vimos, é simples, inicia com a saudação rápida, a recomendação ou seu conceito de Filemão, o que ele entende e como ele conhece Filemão, homem de fé e de obras de caridade ou obras de amor, e Paulo em si, baseado, faz o pedido em favor de Onésimo, que é praticamente todo o conteúdo da carta, e conclui com saudações finais de seus cooperadores. Assim encerramos esta carta. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo
FM a toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.